Olá, criadores! Bem-vindos a mais um episódio do seu programa favorito de literatura, arte, drama e tretas. Como sempre, teremos muitos casos e histórias para contar. Se você gosta de um bom papo e cheio de ideias subversivas, este é o seu podcast. Olá, criadores! Estamos aqui com mais um episódio inédito do seu programa favorito de letras e tretas. Eu sou Cristina Teixeira, escritora formada em dramaturgia pelo Royal Court Theatre. Trabalho com escrita criativa e aperfeiçoamento literário. Mas acho que hoje eu devo lembrar que também sou bacharel em Direito pela PUC! Certo, doutora Patrícia? Certíssima. Data vênia, senhoras e senhores. Não sei se hoje devemos mudar o nome de criadores de casos para resolvedores de casos. De qualquer forma, preparem suas togas, que a nossa convidada é uma advogada que veio arrancar a venda da injustiça. Aqui, eu vou mostrar o livro para vocês. Aham. Eilo. E presta atenção no currículo da moça. Doutora Patrícia Rosado, advogada, jornalista, pós-graduada em Direito Processual das Famílias, pós-graduanda em Direito Civil e Processo Civil. A gente vai ter assunto hoje, hein? Pós-graduada em Assessoria de Imprensa, membro da IBDFAM. IBDFAM. Obrigada. Mediadora profissional de conflitos, coautora do artigo jurídico, again, o divórcio litigioso e a morte do autor da ação, lançado no livro Ensaios de Direito Processual de Família, uma homenagem a Cristiano Chaves de Faria. Editora Foco. Editora conhecida e respeitada. E vamos começar. Bem-vinda, saudades. Obrigada, Cris. Que bom ter você vamos aqui, criar doutora. Tretas, criadores de tretas. Vamos criar casos. Talvez desvendar alguns casos, Sim, quem sabe. Em cima de uma treta pode sair um processinho aí. Quem sabe. É o que eu falo, né? Hoje o direito ele tá tão presente na vida da gente que qualquer treta já vira um probleminha para ser resolvido. Vamos ganhar dinheiro fazendo caso, Vamos ganhar né? dinheiro fazendo casos, né? Exatamente. Me formei em direito, mas eu nunca pensei que um dia eu fosse me dar conta de me juntar com duas advogadas e fazer um tema tão novo, que é sobre esse tema, né? De você conseguir o divórcio depois de morto, né? No curso do processo. Mas não é matando, não. É só Não, depois. não é aquela fatalidade, Não é né? aquela, Ou tipo, de repente, vontade de matar, Não, de repente matei o divórcio, e consegui o divórcio. O divórcio é tão conflituoso que você Tipo não assim, aguenta eu não e consigo morre. divorciar, matei, aí eu consigo o divórcio. Não é assim. Por exemplo, o caso que deu origem a esse tema foi exatamente sobre isso. Um casal que estava junto há pouco tempo, casado há pouco tempo, mas a mulher estava perturbando. Não, a mulher estava perturbando muito. Ele tinha colocado ela no testamento e chegou uma hora que ele começou a falar com os amigos. Olha só, fiz besteira, eu quero tirá-la do testamento, vou me divorciar. Peraí, mas ela estava perturbando para entrar no testamento? Não. Ou perturbando ele? Depois que ela descobriu que estava no testamento, ao invés dela relaxar, ela resolveu perturbar a pessoa. Eita! E aí ela perturbou bastante a pessoa e ela começou a falar com os amigos. Olha, não tá dando certo meu casamento, acho que eu casei errado, tô casada há pouco tempo. Ficou casada acho que 7 meses. E, cara, vou mudar o testamento, vou tirar o testamento. E aí ele veio a ter um AVC fulminante. Meu Deus! Já estava, porque para isso funcionar, essa questão do divórcio pós-morte, para funcionar, a outra parte tem que estar ciente que você quer se divorciar, né? Então não adianta eu entrar com divórcio hoje e morrer no mesmo dia que a outra parte não está sabendo que você ia entrar com divórcio. Tem que ser Mesmo divórcio... entrando. Tem que estar com divórcio litigioso. A pessoa tem que ser citada e intimada do divórcio, da intenção do divórcio. E aí, com essa intenção do divórcio, se ele venha a falecer, os representantes processuais, que os filhos, podem dizer, olha só, o desejo do meu pai é o divórcio, então ela não vai ser herdeira ou meieira. Ela vai ser divorcianda. E se na questão do divórcio, dependendo do regime de comunhão de bens, né, que a gente tem hoje, o regime de comunhão de bens obrigatório é a comunhão parcial de bens, até os 70 anos. Né? Isso vai cair agora, já caiu, aliás, que é a comunhão parcial de bens, que é aquilo que você compra com o seu marido, companheiro, companheira, durante a relação. Isso é partilhado meio a meio. A gente tinha uma lei que depois de 70 anos, você tinha a comunhão, a separação obrigatória de bens.
né? Você tinha um homem ou uma mulher que, se fosse casado depois de 70 anos, o regime obrigatório da separação, não se comunicava nada. E, na caso do falecimento, se não tiver se tivesse filhos, ela também não herdaria nada. Então, por conta dessas questões de regimes, a outra parte tem que estar ciente que você quer o divórcio. Então, quando vem o falecimento no curso do processo, aí você consegue o divórcio pós-mortem, que chama. Então, vai somente partilhar, se for o caso, que foi comprado, adquirido, né, que a gente fala onerosamente, durante a relação. E, por incrível que pareça, a gente achava que não ia dar tanto bochicho, mas desde que nós lançamos o livro em março, o primeiro lançamento do livro foi em março, já tivemos 4 julgados bem fortes, decretando o divórcio pós-mortem, na linha que a gente escreveu. Conseguiu escrever um prefácio, o prefácio é de uma pureza. Dele. O prefácio é dele, ainda conseguiu escrever o prefácio. E esse livro, ele é o trabalho de fim de curso. Qual o nome dele? Cristiano Chaves de Farias. Olha. Essa pós foi coordenada por um juiz do Espírito Santo, que é o Rafael Calmon. Uhum. O Rafael, ele é juiz da Vara de Fazenda Pública, mas a vida dele é em cima da área de família. E ele conta, muito interessante, que quando ele começou a escrever os livros dele de família, nenhuma editora queria publicar. Porque ele é surfista, ele é todo tatuado, ele é todo garotão. Então as editoras falavam que não tinha credibilidade, não passava credibilidade para a editora um cara que escrevesse sobre um trabalho, um tema tão forte, que é família, um cara que é tatuado, usa japamala, pega onda. E aí ele batalhou muito e conseguiu começar a lançar os livros dele. Os livros dele são super citados em jurisprudências dos tribunais superiores. E ele resolveu montar uma pós voltada para o direito processual de família. Porque o direito de família são os ingredientes, o processo é o bolo feito, né? Como é que você faz esse bolo? E ele fez essa pós super modestamente, era uma pós que iria se pagar, pelo que ele falava, com 20, 30 alunos. Mas o bochicho foi tão grande, Cris, tão grande, por ser uma pós de processo, uma pós com professores realmente atuantes na área, e não os grandes, não desfavorecendo os papas, né, mas assim, pessoas que realmente atuam, são muito práticas na área de família, de processo de família, delegados, psicólogos, chefes de cartório. E aí essa pós veio a ter 75 alunos. Nossa Senhora. E no dia das aulas, eram no mínimo 40 a 50 câmeras ligadas, rostinho do pessoal na tela. E isso gerou um network que você não faz ideia, porque fez-se um grupo de WhatsApp, né, óbvio. E aí não existe bom dia de xicrinha de café. Não tem aquela coisa que Deus abençoe sua vida. Não, bom dia, tô com um caso assim, assim, assado. Alguém pode fazer uma diligência para mim no Paraná? Tem alguém que atua no Rio Grande do Norte? Tô com um caso assim, alguém tem uma sugestão, um modelo de peça, alguém já passou por isso? Então se tornou, a gente fala, né, o maior escritório de direito de família do Brasil somos nós. Porque nós somos 70 advogados e todo mundo trabalha em conjunto. Antes de entrar aqui, eu estava passando dúvida para o grupo e o grupo responde muito rápido. E assim, zero vaidade de compartilhar peça. A gente tem um rapaz que é do Maranhão, que ele acabou de tirar o mestrado dele, trabalha no fórum, é assessor de juiz, se não me engano, e ele é aquele cara que ele fala assim, vou ver isso para você, vou te mandar o modelo, vou te mandar a jurisprudência. Então, assim, é um grupo super unido e esse trabalho ficou muito bonito por conta disso. As pessoas conseguiram reunir grupos de afins, não do mesmo local, porque no meu grupo, eu sou do Rio, tem uma de São Paulo e outra de Belém, que a gente não conhece pessoalmente. A de São Paulo eu já conheço, a de Belém a gente não conhece. Mas foi assim, vamos fazer sobre esse tema pós-mortem? Vamos. Então tá. Você faz o quê? Eu faço a introdução. Você faz o miolo, eu concluo? Tá bom. Fizemos. Em 30 dias estava pronto, entregamos, corrigimos. E foi assim com o grupo todo. Então o livro, a gente já fez 2 lançamentos desse livro. Um em São Paulo, em Alphaville, e outro aqui no Rio. A gente está planejando lançamentos em Brasília, no Nordeste. E até hoje, a pós já acabou. E a gente não se larga. Nós estivemos agora em Gramado, né, infelizmente. Tivemos em Gramado o congresso
Era no dia do... Passou um perrenguezinho. Passamos um perrengue. Nós fomos em 8 advogadas ilhadas em Gramado. Isso dá outro livro, hein? Esse dá outro livro, esse dá bastante coisa. É. Esse dá Dá porque um romance de terror. isso faz uma amizade, né? Uma união Sim. muito legal. E dá também os direitos, né? Porque você teve cancelamento de voo. Não é direito de família, mas você tem vários. É o que eu tô te falando, né? Hoje tudo você se aplica ao direito, né? A gente, de repente, ficou presa em Gramado e sem saber como voltava. O aeroporto fechou. As companhias aéreas, à exceção da Azul, não vou falar, a Azul foi a única que conversou com a gente. Olha, a empresa não tem obrigação de te ressarcir de nada, porque isso é um caso de força maior, é uma tragédia, mas a gente está realocando todo mundo. Uhum. Vou colocar você em tal voo, em tal lugar, em tal hora. E ainda me deu voucher, gente, olha isso. Eu acho legal a gente reclamar quando tem que reclamar e dar crédito quando tem que dar crédito, Exatamente. né? É importante isso, eu acho. Teve uma companhia aérea que nem atender telefone atendeu. Sim. Não atendeu. Acredito. Atendeu. A amiga minha do Juiz de Fora ficou 2 dias em Florianópolis esperando para voltar. É. Então, assim, o direito hoje é uma coisa que está cada vez mais próxima da gente, né? E eu estava até falando isso contigo. A gente ainda tem todo um direito garantista, né? Uma Constituição que a gente tem que seguir, mas cada vez mais a gente está começando a cair na common law, né? Nos costumes, principalmente a área de família. Hoje você tem, dentro da área de família, as novas famílias. Você tem as famílias homoafetivas, você tem os trisais, você já tem hoje uma coisa que o Instituto Brasileiro das Famílias, o IBDFAM, vem lutando muito contra a hipocrisia da sociedade, que é a questão das relações simultâneas, né? Que antigamente você tinha as concubinas, né? As amantes. Então, quando você tinha um concubinato de boa-fé, que é aquele caso mais famoso do motorista da Cometa, que faz a rota Rio-Manaus de ônibus. Então, ele fica uma semana lá, uma semana aqui. Nessa semana lá, ele conhece uma moça, constitui uma família com essa moça. Casa, família, filhos, vive com ela em união estável. Volta para o Rio, tem a sua mulher casada no religioso, no civil, com filho. Um belo dia esse cara morre. Aí vem a mulher lá de Manaus e fala assim, mas eu tô casada com ele há 20 anos. Ele, cara, mas eu tô casada com ele há 25. Só que nenhuma delas sabia uma da outra. Então aí você consegue na justiça um partilhamento de pensão, de previdência, aquela coisa toda. Ela vai ficar com aquela melhor lá, essa quer ficar melhor aqui. O que se discutia muito era a questão daquela amante que sabia, né? Aquela que sabia como é que fica, né? O pessoal fala, não, pô, entrou nessa porque quis, sabe? O cara era casado. Mas hoje já vem se falando muito na questão da relativação das famílias simultâneas na questão previdenciária, de pensão. Então, é uma coisa que ainda está caminhando. A gente está vindo agora com toda uma reforma do Código Civil, que vai permitir, inclusive, a entrada dos pets como ente familiar. Sério? Sério. Mentira. Sério. Você vai poder registrar em cartório o seu pet com o seu sobrenome. Mentira. Não. Caraca. Teremos Spike Teixeira já. Mentira! Uau! Se você mover, eu vou fazer parte da família. Porque hoje você tem. Hoje o animal, ele é o teu companheiro. Você tem possibilidade de, às vezes, você entrar no avião com um cachorro maior do que o permitido, como ele é teu cão garantia, né? Você, de repente, é uma pessoa que tem síndrome de crise de ansiedade, síndrome do pânico, e o teu cão é o teu cão, mais do que o teu guia. É um cão de garantia. Então, você, com um laudo psiquiátrico, atestando que você não pode separar desse cachorro, o cachorro viaja com você. A gente está agora com a aprovação da Lei Joca, que é o cachorro que faleceu lá da Gol. Sim. E essa lei vai permitir que haja, o que está se falando mais ou menos, é que haja um espaço dentro do avião para que você entre com qualquer raça de cão. Porque, meu Deus, você imagina, você deixar um cão 12 horas na carga. Não adianta. Não, óbvio. Você pira. É maltrato. Você pira, e é maltrato. Então, você já tem a questão das leis para maltrato de animais, né? Então, você tem toda essa questão das famílias simultâneas, você tem a questão da multiparentalidade, que é a questão de você ter 2 mães, os pais. Eu acabei de fazer agora um reconhecimento voluntário de paternidade socioafetiva, que é o caso de um casal que está junto há 30 anos, e quando ele conheceu, a menina já estava com 4, uma menina especial ainda por cima. E
o pai biológico, né, o genitor, ele abandonou essa menina já há muitos anos. Eles não se veem há mais de 20 anos. E quem sempre deu todo o apoio emocional, financeiro, porque esse pai abandonou com direito também a não pagamento de pensão, é esse padrasto, tá? E ela reconhece esse padrasto dentro da limitação cognitiva dela por ser especial, ela reconhece esse padrasto e o padrasto estava com medo de entrar com esse processo porque achava que tiraria o pai da certidão. Não, eu estou acrescendo esse pai, esse genitor biológico, ele não vai deixar de ter as obrigações com a filha. Eu estou acrescendo. Porque como ela é especial, ela é curatelada, né? A mãe é a curadora dela. Ela tem 34 anos. Ela é saudável, apesar dela ser especial, ela é saudável. Ela teve uma lesão cerebral com 14 meses. E aí o medo, assim, se essa criança vir a falecer, quem é que toma conta dela? Mas se a mãe vier a falecer, quem te garante que o genitor que está lá intocado na casa dele não venha querer o que ela tem de direito financeiro? Então, a minha intenção é reconhecer esse padrasto como pai socioafetivo para depois entrar como curador compartilhado, porque aí eu blindo essa menina do cara. É engraçado, né? Eu aprendi, né, em direito ao famoso justiça tratar de forma desigual Os desiguais. E é muito por aí, né? E outra coisa que também foi uma experiência muito interessante jurídica que eu tive foi o período que eu estava na Inglaterra e ver como países veem a justiça de forma diferente e veem lei de forma diferente. Eu acho o Brasil tão mais progressista, Sim, tão mais moderno. É impressionante. Já tinham falado, né, a questão da Constituição, etc. Mas eu nunca tinha, assim, totalmente compreendido a partir do momento que eu fui morar em outro país sim. e ver como a coisa funciona. Eu me lembro que, eu não sei se você sabe, mas a PUC, ela é reconhecida por algumas universidades lá. E você consegue até ter o teu bacharelado reconhecido. Óbvio que você tem que fazer Tem que fazer a prova. um tempo de adequação também. Não, tem que fazer a prova também. Como qualquer inglês que é formado teria que fazer a prova da ordem de lá para poder exercitar. Mas você poderia até exercitar o paralegal. Você poderia ser paralegal, entendeu? Mas, enfim, não vem ao caso. O que vem ao caso é que eu não tinha entendido ainda, porque eu também não... teve muito en passant em direito internacional, que na Inglaterra a Constituição não é positivista. Quer dizer, aqui na Constituição do Brasil está escrito o quê? Os seus direitos. Né? Você tem direito à educação, você tem direito os direitos à básicos criança, da personalidade. Direito você tem direito a isso, tem direito àquilo, tem direito a não sei o quê, direito a... Né? Está escrito os seus direitos. Na Inglaterra, não. Não existe isso. Não, a Inglaterra vai pelo common law. É a sociedade que monta quando você falou de common law, é muito engraçado. Então, é tipo assim, se não está escrito, é que você tem direito. Se não está escrito que você não pode fazer, está escrito ao contrário. Se você não está escrito que você não pode, é entendido que você pode. Isso foi uma discussão que eu tive com os advogados lá, que eu fiquei meio tipo... Então tá, né? Entendi. Então é uma maneira diferente. Então, isso tudo, para mim, é uma forma muito peculiar de entender como as pessoas funcionam e como é o raciocínio do pensar e do agir. Porque uma outra coisa é um papo muito maneiro e muito louco, né? Porque passa muito pela organização mental também. E muito pela linguagem, aquela coisa da inversão. Sim. Tá? Eu estava estudando um pouco de linguística e eu vi que a forma como a língua é estruturada afeta a forma que as pessoas sentem e pensam o mundo. Sim. Então, por exemplo, a forma como a língua inglesa ela inverte os tempos verbais. Exatamente. Então, isso tudo faz com que você entenda as coisas de uma forma... Até quando shall not kill. Exatamente. Entende? Dá uma importância diferente. O fato de, por exemplo, I é sempre maiúsculo. Sim. Você sabe por quê? Não. Eu vou te dizer por quê. Existe uma razão. Coisa amigosa nessas coisas? Não, porque o I sou eu, né? Sim. E eu, na língua inglesa, é a coisa mais importante. No matter what. Entendeu? Então, I, não importa se está no meio da frase, no final da frase, no início.
é a coisa mais importante. Eles têm essa consciência, entendeu? Eu aprendi isso lá. Isso foi me dito, não foi Muito uma doido. adivinhada. É, muito doido. Foi, entendeu? Então, tem certas coisas que a língua faz que vai moldando quem é o espírito do povo. E aí as leis, e aí a maneira de pensar, e a maneira de agir. É muito louco, porque é como as pessoas se organizam mentalmente, emocionalmente naquilo. Então, aí chega no common law. Eu não preciso. Eu não preciso dizer o que você não tem que fazer. Se está escrito que você não pode fazer, então você pode fazer. Você vê hoje no Brasil a questão assim, tem 13 anos, já fez 13 anos, que foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal a união entre homoafetiva, a união homoafetiva, né? E hoje você não pode se negar a fazer o casamento homoafetivo, porque por mais que não esteja na Constituição ainda, não existe na Constituição nada, na Constituição brasileira ainda fala que a entidade familiar ela é feita entre um homem e uma mulher. Então, só está permitindo porque está dizendo, afirmando que é uma mulher. Porque você teve jurisprudência inteirada, você teve, Exato. né? E aí agora não tem como fugir. Isso. Mas na Constituição não tem, tá? Como, por exemplo, até 88, os filhos havidos fora do casamento eram considerados bastardos. Certo. Depois de 88, você pode registrar. Sim. Mas você não é obrigado a registrar. Sim. Não é à toa que você vê um monte ainda de ações de reconhecimento de paternidade. Mas essa coisa do direito internacional que você falou, eu tive que cair nessa por conta de um caso que apareceu na minha vida. E é o meu próximo curso, que eu vou fazer agora de capacitação, é Direito Internacional de Família. Porque, por exemplo, a questão dos alimentos em Portugal é totalmente diferente do nosso aqui. Olha, é interessante. Né? É bem interessante. Lá eles têm a divisão de intramuros e extramuros. Aqui você estipula um valor de pensão, né? Em caso de... Né? Assim, em caso de trabalhar com carteira assinada, é 20% dos rendimentos brutos, excluídos aquilo, outro. Se trabalhar sem carteira, é um percentual do salário mínimo, corrigido por IPCA, aquela coisa toda. Beleza. E isso engloba todas as necessidades. Quando você pega uma planilha, a mãe faz aquela planilha, sempre a mãe, né? Planilha, a internet é 1/3 se mora pai, se mora a mãe e 2 filhos, né? 2/3 de internet, 2/3 de condomínio, 2/3 de luz, a despesa das 2 crianças. E colégio, plano de saúde, aquela coisa toda. Cursinho, balé, teatro, circo, sou menina, um salão, né? Um passeio. Lá em Portugal, eles fazem o seguinte: o que é o intramuros? São as despesas fixas da criança. Então, ou seja, a luz, o condomínio, Lá em Portugal você tem saúde e educação grátis, né? É do governo. O extramuros é aquilo. É o balé, é o futebol, é o inglês, é o salão de cabeleireiro, é a roupa, porque isso varia. Né? Se você tem essa variação. E é muito melhor. Porque às vezes você vê várias vezes os casais entrando em briga, pedindo uma revisão de pensão, porque você pagava 2 salários mínimos, incluindo. Tinha balé, tinha futebol, tinha aquilo. A criança sai. Mas aquele dinheiro continua. Ué, por quê? E não está mais fazendo. Então, aí tem que entrar com revisão, tem que mudar a modificação de cláusula. Então, acho bem legal. Então, acho que o direito está se globalizando. Você está começando a pegar coisas que funcionam. Né? Exato. Lá, infelizmente, você ainda tem um direito muito machista e muito conservador. Sim. Infelizmente, em Portugal, você ainda tem muitos casos de violência doméstica, Sim. que é bem relativizado, porque é um país colonialista, é um país machista. Muito preconceituoso. Bem preconceituoso. Muito preconceituoso. Eu gravei, depois eu te falo, tem uma live minha com uma advogada portuguesa, onde a gente fala sobre essas questões, direito homoafetivos, também é bem interessante. Outra coisa que você falou, que a gente estava vindo para cá, você comentou que os honorários por hora que acontecem no exterior, acontecem, se não me engano, você falou em Portugal, eu falei que acontecia na Inglaterra, aí você falou que estavam começando a acontecer aqui. Alguns advogados já estão começando a fazer essa cobrança por hora. Uma das coisas mais difíceis hoje no direito, para a advocacia, é a questão da cobrança de honorários. Você abre o Instagram, o que você tem de cursos para precificação. Até pouco tempo atrás, eu não cobrava consulta. Doutora, eu queria conversar com a senhora sobre um problema? Tá bom. Ficava uma hora com a pessoa, 2 horas com a pessoa, e ela não fechava um contrato comigo. Uhum. E aí você gasta o tempo, você gasta o seu estudo. Então, hoje, tem 2 coisas que estão acontecendo muito rapidamente. É você realmente fazer uma cobrança do seu tempo,
Né? Pode ser uma cobrança mínima. Mas, desculpa te interromper. Eu vou falar uma coisa para você. Essa questão da cobrança por hora, que eu também vivi na Inglaterra, devia ser em todas as áreas. Sim, todas. sim. Passando pela faxineira, do médico ao psicólogo, sim. do advogado. Porque o que aconteceu comigo na Inglaterra é o seguinte, eu estranhei. Eu cheguei lá, era tudo por hora. Absolutamente tudo por hora. Não só valoriza o teu trabalho, Patrícia, valoriza o teu tempo. Exatamente. Porque, por exemplo, assim, olha só, o que acontecia lá? Existia. Tá, tudo bem. De repente, lá na Inglaterra, um advogado cobrava, sei lá, 30 libras por hora e uma clínica cobrava, sei lá, 5 libras por hora. Mas era a hora. Era a hora. Aí o que acontece? Se eu resolvo, eu vou tomar. Assim, olha, eu acho que eu vou tomar. Vou sair com a Patrícia, vou tomar um cafezinho com ela 2 horinhas. Eu sei o tempo que eu estou dando para a Patrícia, o meu tempo é valioso. Sim. Então, eu tenho valor, não é qualquer coisa. Não é qualquer Aqui coisa. É muito difícil tem isso. Então, as pessoas, quando elas se encontram, elas sabem, eu estou dando 10 euros do meu tempo. É objetividade. É objetividade. Dá uma consciência, uma força muito grande daquele valor. Eu sei que a Patrícia está dando aquelas 2 horas que ela podia estar gastando, dando consulta, entendeu? Está gastando comigo. Sim. Aqui a gente ainda não tem essa mentalidade. É muito legal. Quando você dá uma precificação por mês, muito vago e assim, isso. Eu vou te falar, até isso, você tem um código de ética que não permitia, agora você já tem, que é a questão de você... Para os dois, né? Porque você cobrar, pode enrolar o trabalho e você não tem ideia de o que você fez também. Você tem uma taxa de manutenção do seu processo, né? Então, como é que a pessoa faz? Vamos lá. Vou te cobrar R$300 para consulta. Doutora, eu estou me separando, queria conversar com a senhora. Quanto que a senhora cobra? Tá bom, R$300 minha consulta. Se você fechar o contrato comigo, esses R$300 fica batido do valor. Se a gente não conseguir finalizar esse processo em tanto tempo, a partir do mês seguinte desse tempo predeterminado, em 15 meses, eu não consegui resolver o seu divórcio litigioso em 15 meses, a partir do 16º mês, você vai me pagar tanto. Porque, às vezes, você pega um caso. Eu tenho um cliente meu desde 2020. Eu ainda não consegui finalizar nenhum dos processos dele. Que não depende de você. Que não depende de mim, né? Que não depende de você, não ainda depende tem de mim. isso. Então, assim, são 3 processos. Eu já recebi por eles à vista. Então, eu recebi isso em 2020. Nós estamos em 2024. Eu ainda estou trabalhando para ele. Sim. Ainda estou me aborrecendo demais. Mas e não estou ganhando nada. Isso não é legal. Sim. Quando eu conversei com essa advogada lá de Portugal, a doutora Ana Luísa, que eu fui fazer uma consulta a ela, porque eu tinha um caso aqui. Parece casos fantasmas, né? Que ficam te assombrando, assim, não, né? Você às vezes, assim, dependendo, é interessante para outra parte, né? Levar o processo com a barriga durante muito tempo. Sim. E a gente tem no Código Civil um instituto que é da... Falar que bonito. Calendário. Ih, cara, calendário. Você faz um calendário. Calendarização é horrível. Você faz um calendário. A gente vai entrar aqui, doutor, olha só, eu sei que o CPC dá 15 dias, então vamos lá, é 15 dias? É 15 dias. Não vai. Depois é isso. A gente consegue fechar, mas é difícil. O juiz não é muito de aceitar. Se bem que quando eu fui falar com o assessor dele sobre esse, eu estava com um processo de partilha, falei, tem 4 anos que eu não consigo finalizar essa união estável, pelo amor de Deus, vamos calendarizar? Vê se o doutor não quer calendarizar. No dia seguinte o processo andou. E andou dizendo, para fazer o processo andar, pela brevidade processual, pela celeridade processual, façam isso, aquilo, outro. Então, assim, tem mecanismos que você pode acelerar o processo. Mas depende. Se você tem... Porque hoje, infelizmente, o direito de família ainda traz muita mágoa junto com ele. Hoje você tem grandes autores de comunicação não violenta. Você tem as medidas extrajudiciais de mediação. Até a constelação familiar tentou ser usada em direito de família, mas ela ainda não é muito bem vista, porque dependendo do tema, você mexer com a constelação, não sei se você já está familiarizada com essa questão da constelação. Tô. Então assim... não é fácil. E acho um pouco... Exatamente. Tentaram, um tempo atrás, viabilizar uma constelação para
solucionar um problema de violência doméstica. Bicho, olha só, peraí, calma. Como é que você vai fazer isso? Calma. O cara te agride, Olha só, eu vou pra constelação pra descobrir que de repente o meu bisavô... Olha só. Peraí, calma. Eu não nem sabia que me tinham metido constelação nessa história. Sim. Caraca. Quando eu fiz o curso de mediação, uma das minhas disciplinas era constelação. Ei, caraca, velho. Peraí, calma. Até bagunçou aqui. Perdi um pouco rebolado. Aqueles filmes de desenho animado que sai a bandeirola que... por aí. Não, porque... Tem uma corrente que acha que é válido você, antes de entrar com o processo, quando você estiver ainda na fase pré-processual, porque hoje você tem a mediação de conflito. Você deve ter lembrado disso, você tem a conciliação no curso do processo, né? Vamos marcar a conciliação. Tem acordo, doutor? Não tem. Então vamos para a IJ, né? A instrução de julgamento, o juiz decide. Eu fui conciliadora durante muito tempo. Hoje você tem a mediação pré-processual. Você tem até ela como judicial. Você manda um e-mail para o Sejust, que é o Centro de Justiça lá na UTJ, e fala, eu quero marcar uma mediação, porque eu estou pensando em processar o fulaninho, mas eu queria fazer uma mediação antes. De repente a gente até, né? Então, vale para a família. Eu tive um caso com o irmão de um conhecido nosso que estava com problema de guarda. Então, a gente foi para mediação. Nesse dia da mediação, como é que funciona? Na mediação, na conciliação, quem faz a conciliação, o conciliador, ele pode dizer o direito. Ele pode dizer, não, a senhora está errada por causa disso, aquilo outro. Na mediação, não. A mediação são pessoas. Você pode ser mediadora, você não precisa saber o direito. Você tem que saber mediar. Não, entendi. Cara, eu até perdi, eu tinha preparado as perguntas, até perdi o... Eu já volto para você. Perdi. Não, porque a constelação é meio psicodrama, né? Saca? Psicodrama existe ad eternum. Mas eu não acho que direito e psicodrama devem ser misturadas mesmo. Às vezes você não divorcia, você tenta descobrir por que você é complicado deixar a relação ficou daquele jeito, de repente não teve uma conversa. E aí você, não estou dizendo nem que você vai reconciliar com seu marido, mas de repente você consegue chegar num termo ameno para levar essa separação para o consensual, entendeu? Tá, mas você faz fora, né? Ali dentro. Não, ela é pré-processual, sempre. Ela não é. Se não der certo, inclusive, se eu sou sua advogada e a gente faz uma mediação, eu não vou poder mais ser sua advogada. Pois é. Entendeu? Então, tem todo um trâmite em cima disso. Porque eu estou lidando com vocês dois, né? Você nem pode, por exemplo, isso aconteceu comigo também. Divórcio consensual, bonitinho. Sentei com os meus clientes, vamos fazer o acordinho? Vamos. Alimentos, convivência, aquela coisa toda, né? Beleza. Mandei para o juiz homologar. 2 dias depois veio a petição de uma advogada do marido, lá não sei da onde, dizendo, não era nada disso, não quero mais isso não. Falei, como não? Não quero mais isso não. E aí, quando acontece isso, o processo é extinto, você tem que entrar com um novo. Via de regra, eu não podia nem mais ser advogada de um dos dois. Mas como o processo não tinha nem chegado na parte de intimação, aquela coisa toda, eu continuei como advogada dela, e a gente acabou fazendo tudo litigioso. Mas, assim, na parte da mediação, você faz isso exatamente para não ir para a justiça. Então, nesse caso que eu estava te falando, no caso de guarda, o pai queria mais tempo com a criança, a guarda é compartilhada, né? Quando a guarda é compartilhada, o pessoal meio que confunde a guarda compartilhada com a convivência compartilhada. A guarda compartilhada, ela compartilha os direitos e obrigações dos pais. A convivência, ela pode ser alternada, que a gente está vendo hoje, por exemplo, se você mora perto, você pode deixar 15 dias a criança com o pai, com a mãe. Você tem a guarda lateral, que aí você tem a criança, e tem aquelas visitações, né, de 15 dias, com no meio, né? E você tem a convivência liberada, que os pais estão tão bem, pega quando você quiser, vê quando você quiser. Então, aí, nessa questão, a mãe, ela ia morar fora. Então, ele estava passando a guarda para o pai. E aí, a gente tinha que decidir como é que ia ser, já que a guarda era da mãe e do pai. Agora, ia ser só a convivência, continuaria a ser compartilhada, mas a fixação de residência ia ser agora só com o pai. E a gente conseguiu. É o que eu estou te falando. Nessa coisa da mediação, os advogados não falam quase. E o mediador, ele vai jogando perguntas. E através da resposta de cada parte, é que você vai alinhavando o acordo.
Então, por exemplo, seu fulano, e você tem que fazer totalmente poker face, você não pode exprimir, não, por aí não. Tipo assim, fulano, então ela quer que você mande a criança viajar para ver a mãe de 15 em 15 dias. Aí o pai fala assim, não, mas ela é pequena, como é que vai viajar? Não tem como. Então, ele acabou de dizer, o que que a senhora recebe com essa mensagem que ele não pode ir? Então a gente pode... Então, assim, o mediador, ele é exatamente isso, ele vai pegando isso aqui, vai pegando... Aí você pode fazer, então tá, mas a senhora tem alguma outra proposta? Então mês e mês. E aí mês e mês vai? Entendi. Entendeu? Entendi. E aí você vai costurando. Costurou, isso vai para a justiça, o juiz homologa, acabou, não tem processo, o processo acaba. Agora, eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para você. Você teria como ler um pedacinho do livro, do seu artigo, ou da introdução ou você escolhe. Porque eu queria, antes de você ler, eu queria que você explicasse uma coisa. O que você escreveu foi em conjunto, não foi? Com a doutora Andréa Medeiros e a doutora Juliana Melo, tá? Como é que é escrever em a seis mãos? A seis mãos. Então, assim, como eu falei para você, a gente teve uma ligação muito forte desde o primeiro dia de aula. Que não é nem no mesmo lugar do falando, Rio, São né? Paulo, Rio e Belém. Belém. São Paulo e Belém. E ainda teve uma época que ela estava escrevendo que a Ju Belém foi para Miami. Ela lá de Miami com o laptop. Eita. Então, era assim... Constelação mesmo. Não, é aquela coisa assim, então tá, quem vai fazer? A gente vai definir o tema é esse? Então é esse, então tá legal. Quem vai fazer a introdução? Deixa que eu faça a introdução. Tá. Mas mesmo assim, eu fazia a introdução, ela fez a introdução, eu fiz o meio e a Ju fez a conclusão. Mas a Ju que fez a conclusão, como ela ia ler tudo, entendi, ela acabou inserindo jurisprudências, bibliografias, não sei o quê. Ela acabou dando um apanhado, aí ela fez tudo direitinho, ela deu a carinha final do artigo. Teve gente realmente de todos os lugares do Brasil. Tem um que eu adoro, que é de uma amiga minha, que ela é do Rio de Janeiro, a Lisa, jiu-jiteira. Ela mora no Rio de Janeiro, ela foi morar numa cidadezinha no interior do Rio Grande do Sul. Agora ela mora em Floripa. Bom, eu ia perguntar se ela ainda mora. Se ela tá bem. Não, ela estava em Floripa e, coitada, ela tentou ir para Gramado, a Estrada do Sol caiu. Eita. E a ação dela, o texto dela foi muito pesado, porque foi sobre falsas acusações de abuso sexual e alienação parental. Eita, caraca. E assim... Falsas acusações de abuso sexual. Opa. A Lisa, o Eduardo, que é do Mato Grosso do Sul, então ela Floripa, Mato Grosso do Sul, o Alexandre de São Paulo e o Uri, acho que é de São Paulo, e Nara é da região Nordeste, se não me engano. Porque a gente, quando entra nessa seara, né, tem que mandar um beijo para esse meu povo todo, que eu amo de paixão, porque como eu te falei, nós ficamos muito amigos. Assim, todo mundo se doa muito tempo. Tem um caso assim, tem essa Annelise Arnold, que ela é do Distrito Federal. É Distrito Federal? Deixa eu ver aqui. Na área de São Paulo, Annelise. E a Betina, ela é do Rio Grande do Sul. A Betina foi uma menina que ela se doeu demais, porque ela estava no olho do furacão. Uhum. Ela ficou no olho do furacão. E a gente teve, assim, a gente estava lá em Gramado, a gente não estava imaginando muito como é que estava a situação em Porto Alegre. E ela em Porto Alegre falando com a gente como é que estavam as coisas. O caso dela é sobre a questão de violência processual, que é isso que acontece muito, Cristina. Às vezes você quer resolver a situação muito rápido, mas a outra parte não se interessa, porque a outra parte quer fazer você sofrer. Eu tenho um cliente que ele é daqui do Rio, ele era casado com uma mulher, o casamento acabou de uma maneira bem ruim, e ela foi morar com os filhos no interior de uma cidadezinha aqui da região sudeste, tá? Onde o pai é conhecidíssimo na cidade, o cara é agricultor, então todo mundo conhece o pai. Cristina, não consigo nem gratuidade de justiça. Eu gosto. Imposto de renda, tudo. Nunca ganho. E aí o que acontece? Quando eles separaram, eles estavam muito bem de grana, obrigada. Ele é do setor de eventos, que foi o primeiro setor que caiu quando veio a pandemia. Uhum. E na época, quando ele estava querendo aceitar tudo o que ela queria, porque ele sabia que ele tinha feito besteira. Então, falando, cara, que ela quiser, pode dar, não tem problema não. E aí fecharam a pensão, na época acho que eram 12 salários mínimos.
Pode 12. As crianças estudavam em colégios caríssimos na Zona Sul, aquela coisa toda. Só que ela não aguentou ficar no Rio, resolveu ir morar na terra da família do pai. E lá é uma cidade boa, com um custo de vida muito menor. E ele já não estava conseguindo mais trabalho por conta da pandemia. Então ele conseguiu, através do ex-sogro, uma redução da pensão para 6 mil, mas corrigido pelo IGPM. E ele não conseguia. Ele não conseguia pagar de vez. Então ele ia pagando aos poucos. Aí ela entrou, porque quando você atrasa o primeiro mês, você já pode mandar o rito de prisão. Você tem uma emergencialidade nos alimentos para essa criança. Entendi. Então, de 1 a 3 meses, o rito para a execução de alimentos é o rito de prisão. Entendi. Passou 3 meses, você tem o rito da penhora, que é bloqueio de bens, né, aquela coisa toda. Você entra com os dois. Você pode entrar com os dois. Você pode entrar para os dois ritos. Manda prender, se eu não prender, manda... Caraca. Ela já mandou prender esse cara umas 3 vezes. 2 comigo. 2 que ele começou a ser meu cliente. 2? Não, as 3. As 3 foram comigo já, como cliente. Como advogada. E aí, você tenta explicar para o juiz que o cálculo da mulher está errado. Que teve um erro que o Ministério Público não viu. O cara manda prender. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que pegar o dinheiro do cliente, porque não é de graça isso, e entrar com recurso junto ao Tribunal de Belo Horizonte. Lá em Belo Horizonte, eu consigo tudo. Eu consigo não prender o cara. Uhum. Mas e aí o que acontece? Ela vai colocando coisas. Ah, é isso. Ah, é aquilo. É aquilo outro. E aí o processo que está com mais de 1000 páginas. E não adianta, não vai ler. E aí você fala, vamos sanear esse processo? Pelo amor de Deus, vamos acabar com isso. E aí, finalmente, ele pagou a grana. A gente conseguiu reduzir a pensão. Aí, quando a gente conseguiu reduzir a pensão dele, aí que ela ficou mais chateada ainda, Aí ela começou, porque até então, ela não tinha reajustado a pensão. Eu sei que você tá ruim, então deixa. Quando a gente entrou com a revisão de pensão, ela resolveu reajustar. Então, o de 6 passou para 11. Então, assim, é uma bagunça. Isso chama violência processual, quando você faz com que o processo realmente se demore de propósito. Caramba. Sabe, eu tenho um outro caso aqui no Rio, que é um caso de alienação parental. Então, o pai não vê a criança 2 anos, 2, 3 anos. Ela já não é mais criança, ela já é uma adolescente. E eu até comentei, até escrevi isso na minha última petição. Esse tempo que ele perdeu da filha, ele não recupera mais. A menina que ele conheceu quando separou da mãe, não existe mais. Ele vai ter que conhecer essa menina de novo. E essa menina está tão alienada, com falsas memórias, que é esse o problema das falsas memórias. Quando eles separaram, ela alegou que ele quebrou o nariz dela 2 anos antes e que ela viu. Então tem uma foto dela com a cara vermelha. Não tem o nariz quebrado ali, tem uma cara vermelha de chorar. Mas na cabeça dessa menina, desde os 8 anos de idade, o pai quebrou o nariz dessa mãe. Tá? Então essa menina cresceu com isso na cabeça, é uma falsa memória. A mãe fala um monte que o pai se meteu com miliciano, que não sei o quê, que não tem nada, e assim, não é porque ele é meu cliente, não tem. E aí essas falsas memórias, quem é que tira? É complicado. E aí você manda fazer o tal do estudo psicossocial, né, pra ver que tá alienada. Caramba. E aí a gente passa a relação dos psicólogos, aí a outra parte fala assim, não pode, porque esse psicólogo não tem currículo no Lattes. O que tem uma coisa a ver com a outra? Eu não tenho currículo no Lattes ainda. E só por causa disso eu não sou boa advogada? Porque a última sessão que ela teve com esse advogado, com esse psicólogo, ele fechou a porta. Excelência. Eu tive que falar, excelência. Quando o senhor faz audiência, a porta é aberta? Não, né? Você está falando de segredos, como é que você vai fazer com a porta aberta? Então, são essas coisinhas que são violências processuais. Você procrastinar o fim do processo. Sim, claro. Para fazer a coisa fazer outra parte sofrer, e outra, para você ganhar um honorário também, né? Porque cada recurso, cada aquela coisa tem dinheiro, tem custo. Então, são 2, além do meu, assim, todos eles são muito bons, porque são assuntos muito atuais, que as pessoas ainda estão percebendo o que está acontecendo. Mas esse das falsas acusações de abuso sexual e alienação parental é muito preocupante, porque é uma coisa que está acontecendo com muita frequência. Lê o trechinho aí pra gente. Vou ler aqui. Esse texto visa projetar luzes sobre o abuso sexual contra crianças e adolescentes, inserido no contexto da alienação parental, bem como apresentar dados estatísticos sobre as falsas acusações dentro dos processos litigiosos de família. Eu vi aqui o que ela fala aqui, ó.
Alienação parental trata de fenômeno identificado e classificado no corpus da psicologia, o que significa todo o distanciamento que exista entre a prole e o genitor, sendo que esse afastamento poderá se dar por justo motivo ou não. Então, assim, você afasta a criança por questão da visita, né? Você já vai diminuir essa convivência. E aí você ainda diminui mais ainda a convivência por conta dessa mistura que ainda existe muito no Brasil, de você misturar a conjugalidade com a parentalidade. Quem se separa é o casal, não são os pais. E muitos casais não entendem isso. É a mistura da parentalidade com a conjugalidade. Não é o fato do seu casamento ter acabado que você vai deixar de ser bom pai. Né? Até o caso, não, você me traiu com várias. Mas isso, não, porque quem trai tem desvio de caráter, então não vai poder ser bom pai. Depende. Faça o acompanhamento psicológico, os dois, o pai e o filho. Sim. Né? De repente você encontra a raiz desse problema. Então, o que assim, chama muita atenção é que as crianças acabam sujeitas a diversas comorbidades psíquicas, podendo inclusive desenvolver uma personalidade doentia, como exemplo, transtorno de personalidade antissocial, borderline e outros. Sabe? E aí você tem que ter uma perícia muito bem balizada. Então, esse artigo é muito bom para ser lido, questão de quem estiver passando, porque por mais que seja um livro de doutrina jurídica, a leitura dele é muito fácil, ele é muito legal, tá? Infidelidade virtual também, que é um caso, né, que a gente conhece, que é muito passivo aqui da gente. Flertar no Tinder é infidelidade? Sim. E aí? Sim. Então, assim, e como eu te falei, bem legal. O Cristiano, ele era um baiano, uma pessoa extremamente acessível. E quando ele soube que a gente ia fazer esse livro para ele, ele agradeceu a todo mundo. Legal. E ele conseguiu, no nosso prefácio, ele conseguiu falar de todo mundo, de todos os casos. Que legal. Ele conseguiu falar, você tem aqui assim, ó. Ensaio sobre o direito processual das famílias já se põe em um lugar diferenciado na prateleira pela inovação, pela coragem, pelo diferencial. Inovação por lançar luzes sobre matérias importantes no cotidiano das demandas familiares, mas relegadas no campo acadêmico. Questões como a competência nas ações de interesse das pessoas idosas, a violência processual, a morte das partes no curso da demanda solutiva da afetividade, o testemunho dos filhos em litígio. Então, ele vai falando tudo. E uma das coisas muito legais que ele falou é que assim, você não precisa concordar com o que a gente escreveu. Só se deu tempo de pensar. Né? Que lindo. Ele falou isso. Ele fala, em meio a essa pluralidade de temas, com diversidade de abordagens, é natural a proposição de conclusões inusitadas. Não há, porém, nenhuma necessidade de concordância ou adesão cega. Ao revés, subjacentemente, o que se pretende é despertar, tão somente, por mais que isso pareça estranho, o pensar, a reflexão sobre aquelas matérias. Até porque, como desfechou o saudoso pensador polonês radicado na Inglaterra, Zygmunt Bauman, em uma das suas últimas obras, precisamos concordar em discordar. O simples fato de estimular o pensamento, a reflexão sobre as questões postas já é a prova de que o ser humano evolui para o melhor, conforme a máxima kantiana. Muito bom, muito bom. We need to agree to disagree. A gente tá chegando aqui no final. Eu só queria te falar sobre o momento que a gente tem aqui, o clássico dos criadores de casos, que a gente até batizou de momento Kátia, porque tem uma escritora que gostou tanto desse momento que ela pediu para fazer, e aí ficou sendo um momento clássico. Não está sendo fácil? É quase isso. Eu vou deixar esse livro para você. Obrigada. E aí você vê o que você quer fazer. Se você quer sortear com seus ouvintes. Não, porque esse é meu. Tá. Ou então você me fala que eu mando um livro para você sortear. É melhor. Tá. Esse aqui você vai gostar muito de ler. Esse é meu. Depois a gente pode pensar em fazer isso. Tá. Mas esse é meu. Eu ia dizer para você que esse momento, o momento Kátia, o momento criador de casos, é o seguinte: é quando você faz um desagradecimento. Não é um agradecimento. Para quem você quer desagradecer alguma coisa. Gente. Isso olha, aí. Cara, acho que nem isso, porque assim, você já me conhece há muitos anos, você sabe. Aproveita, né? Toda hora que você pode desagradecer. Você sabe que eu fui vítima mesmo. Eu não sou vítima, eu sou sobrevivente de uma relação tóxica e abusiva. Sim. Isso aí eu sou testemunha. Eu sou sobrevivente de uma relação tóxica e abusiva, que eu me permiti permanecer. Então, eu não vou agradecer por esse tempo todo que eu sofri ao lado dessa pessoa, mas eu vou agradecer porque, por conta disso,
Hoje eu sou uma advogada muito mais acolhedora e muito mais prestativa com os meus clientes. Então, eu desagradeço pelo tempo que eu passei, mas se não fosse esse tempo, eu não seria quem eu sou hoje também, como advogada. Vou aproveitar o ensejo e vou desagradecer a sua relação tóxica abusiva, que eu sei qual é, que me fez conhecer você, que é uma pessoa maravilhosa. E nos afastou. Nos afastou e que nos reuniu agora aqui novamente e que eu adoro de paixão e que essa mulher eu tava forte... com saudade de você! Eu tava! E que você vê mulheres... Eu te vi de longe, eu ficava te fuçando, as mulheres não são derrotadas tão facilmente por relações abusivas. Não, a gente enverga, mas não quebra. A gente não quebra. E você vê, apesar de todas as tormentas e todas as coisas, o que tem que ser... acontece, Sim. entendeu? E eu tenho muito orgulho de você, eu tô muito feliz por essa conquista e por todas as suas conquistas. E, cara, tinha que acontecer. Sim. Tinha que acontecer. O mundo não gira, mas o mundo capota. É isso aí, eu tô muito feliz. E pra gente fechando com chave de ouro, você quer ter algum jabá de lançamento? Olha, a gente ainda não tem outro lançamento, mas tem o meu Instagram. É isso. Passa o Instagram. Que é o @adv. É isso aí. Patrícia Rosado. É isso aí. Então, para terminar aqui, eu vou tirar até o óculos, porque eu enxergo melhor sem. Os criadores de casos estão disponíveis nas plataformas de streaming, no Spotify, com imagens e legenda em inglês. Ui. Pois é. E também no canal YouTube escritora Cristina Teixeira. Mente brilhante. Então curta, se inscreva, junte-se a nós nessa jornada de diversidade, criatividade e, é claro, rebeldia. E depois de ler o meu livro, procura nas bancas também O Reino do Homem de Olho Só, de Cris Teixeira também, que é maravilhoso. Obrigada, lindona, porque todos criamos. Somos todos criadores. Criadores de casa. Ah, valeu, lindona. Obrigada, linda. Obrigada mesmo. Valeu. Adorei. Valeu. Muito bom. Caiu coisa aqui. Bom. Não ouvi nada não. Eu acho que caiu. O quê? Valeu aí por ter assistido a mais um episódio do podcast dos Criadores de Casos. Agora, que tal você dar aquela forcinha, hein? Seguindo e curtindo a gente em nosso canal do Spotify. No YouTube você encontra a gente no canal Trampo, onde você pode assistir a este e os demais episódios em imagens, em youtube.com/trampocanal e em nosso Instagram, @criadores de casos. Ah, e aproveita e dá aquela moral também para a galera que faz esse podcast acontecer. Seguindo no Instagram a Cristina Teixeira, em @cris313, o João Dabu, em @joãodabu, e o Pedro Fontes, em @eu_Pedro Fontes. E até o nosso próximo episódio dos Criadores de Casos. Então não adianta dizer, eu quero que você morra.